Você não está sozinho. Mesmo nos dias em que tudo parece silêncio, existe um Deus que te sustenta. Existe um Cristo que já venceu por você. Existe um exército de anjos ao seu redor, guardando seus passos, mesmo quando você não percebe. A palavra de Deus declara: porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Salmos 91:11. Isso significa que mesmo na escuridão, você está cercado de luz. Mesmo quando o medo tenta dominar, há anjos ministrando paz ao seu coração. Mesmo quando parece que não há saída, o céu está conspirando a seu favor. A vida muitas vezes nos coloca em vales sombrios, momentos em que o peso é tão grande que pensamos: não vou suportar. Mas é nesses vales que a voz de Deus se torna mais clara. É na dor que descobrimos a força da fé. É no deserto que aprendemos a confiar, não no que vemos, mas no que cremos. Jesus disse em João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele nunca prometeu ausência de lutas. Ele prometeu vitória no meio delas. Ele prometeu presença. Ele prometeu que, ainda que as tempestades venham, você não está abandonado. E quando o medo tentar te parar, lembre-se, você serve ao Deus que acalma o vento e o mar, o mesmo que ressuscitou Lázaro, o mesmo que multiplicou pães e peixes, o mesmo que venceu a morte. Os anjos não são figuras distantes de histórias antigas. Eles são mensageiros ativos, enviados por Deus para ministrar aos que hão de herdar a salvação. Hebreus 1:14. Eles trabalham em silêncio, abrindo caminhos, fechando portas que não servem, livrando você de perigos invisíveis. Quantas vezes você escapou de algo que poderia ter destruído sua vida? Quantas vezes uma coincidência te poupou de um mal maior? Isso não foi acaso, foi intervenção, foi cuidado. Foi a mão invisível de Deus, movendo anjos a seu favor. E se ele já fez isso antes, pode fazer novamente. Se ele cuidou de você até aqui, não vai abandonar agora. O inimigo vai tentar sussurrar que você é fraco, que não tem saída, que seus sonhos acabaram. Mas a Bíblia afirma: maior é o que está em vós do que o que está no mundo. 1 João 4:4. Isso significa que dentro de você existe uma força maior do que qualquer adversidade. O Espírito Santo habita em você. E quando ele habita, você nunca luta sozinho. Levante a cabeça, olhe para o alto. O seu socorro não vem das circunstâncias, nem das pessoas, nem do acaso. O seu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Salmos 121:1-2. E se o Criador de todas as coisas está ao seu lado, quem poderá te deter? Quem poderá frustrar os planos que ele mesmo escreveu para a sua vida? Quem poderá calar a voz de Deus sobre você? Quando você se sente fraco, é aí que o poder de Deus se manifesta. Paulo escreveu em 2 Coríntios 12:9. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Você não precisa ter todas as respostas. Não precisa ser perfeito. Não precisa ter controle de tudo. O que você precisa é confiar. Confiar que o Deus que abre o mar vermelho também pode abrir o caminho diante de você. Confiar que o mesmo Jesus que caminhou sobre as águas também pode te sustentar no meio das tempestades. Confiar que os anjos que livraram Daniel da cova dos leões também estão guardando a sua vida. Por isso, não desista. Não entregue os pontos. Não acredite nas mentiras do inimigo. Você foi escolhido. Você foi chamado. Você foi marcado pelo sangue do Cordeiro. E ainda que as lágrimas caiam, ainda que o coração doa, ainda que pareça impossível, Deus continua no trono. Jesus continua sendo o caminho, a verdade e a vida. E os anjos continuam acampados ao seu redor, prontos para agir em seu favor. Hoje tome posse dessa verdade. Você não caminha sozinho. Há um exército celestial ao seu lado. E o Deus que começou a boa obra em você é fiel para completá-la. Filipenses 1:6. Às vezes você olha para a sua vida e pergunta: por que tanta luta? Por que tanto peso? Por que tantos desertos? Mas lembre-se, até Jesus passou pelo deserto. E foi lá que ele venceu o inimigo com a palavra. Foi lá que ele provou que a sua força não vinha do pão, mas do Pai. O deserto não é o fim. O deserto é lugar de preparo, lugar onde sua fé é refinada, lugar onde você descobre que não depende da sua própria força, mas da presença de Deus. E sabe o que acontece quando você permanece fiel no deserto? Você sai dele mais forte, mais maduro, mais cheio da presença do Espírito Santo.
assim como Jesus saiu de lá pronto para começar o seu ministério. Você já sentiu que ninguém entende sua dor? Que ninguém vê as lágrimas escondidas? Que ninguém percebe a luta silenciosa que você trava dentro de si? Deixe-me dizer, Deus vê. Ele sempre vê. Tu contas as minhas aflições. Põe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? Salmos 56:8. Cada lágrima que você derrama é registrada no céu. Nenhuma dor sua é desperdiçada. Nenhum gemido seu é ignorado. E ainda que ninguém mais compreenda, o Senhor conhece até os cantos mais profundos do seu coração. Os anjos estão presentes mesmo quando você sente o silêncio. Eles estão ali, ministrando, sustentando, guardando, porque essa é a ordem do Altíssimo. O inimigo tenta te fazer acreditar que acabou, mas a cruz prova que não acabou. A ressurreição prova que a última palavra não pertence à morte, nem ao inferno, nem à dor. A última palavra pertence a Jesus. E ele mesmo declarou em Mateus 28:20: Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Isso significa que, quando você entra na batalha, Jesus entra junto. Quando você enfrenta o vale da sombra da morte, ele é o seu pastor, e nada vai te faltar. Salmos 23:1-4. Quando você se sente fraco, ele é a sua força. Quando você se sente perdido, ele é o caminho. Quando você se sente sem saída, ele é a porta. E ele continua sendo fiel, mesmo quando você vacila. Mesmo quando você erra. Mesmo quando você se afasta. A Bíblia diz em Isaías 40:31: Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Você pode estar cansado hoje, pode estar sem forças, pode sentir que não aguenta mais. Mas a promessa é clara: quem espera no Senhor não fica no chão. Quem espera no Senhor é renovado. Quem espera no Senhor recebe asas para voar acima das tempestades. E quando você decide esperar, confiar e permanecer, os anjos de Deus se movem. Eles trabalham em silêncio, preparando caminhos, trazendo livramentos, abrindo portas que ninguém pode fechar. Não olhe para a sua vida apenas com os olhos naturais. Olhe com os olhos da fé. Porque aquilo que você não vê é tão real quanto o que você vê. Eliseu, no livro de 2 Reis, capítulo 6, mostrou isso ao seu servo. Quando o exército inimigo cercou a cidade, o servo entrou em pânico. Mas Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. E então o servo enxergou os montes cheios de cavalos e carros de fogo ao redor, protegendo-os. Assim também é com você. Você pode pensar que está cercado pelos problemas, mas na verdade está cercado pelos anjos do Senhor. Está cercado pela presença de Deus. Está guardado pelo exército celestial. Por isso, levante-se. Não se entregue. Não desista. O mesmo Deus que livrou Daniel da cova dos leões vai livrar você do que hoje te ameaça. O mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho para Moisés vai abrir caminho diante do impossível na sua vida. O mesmo Deus que sustentou Elias no deserto vai sustentar você no seu processo. O mesmo Jesus que curou os cegos, os leprosos e os paralíticos ainda está curando, restaurando e libertando hoje. E Ele está dizendo agora: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Isaías 41:10. Muitas vezes o inimigo vai tentar roubar a sua esperança. Vai soprar mentiras ao seu ouvido. Você não vai conseguir. Você não é digno. Deus não se importa com você. Mas a verdade é que a palavra de Deus nunca falha. E ela declara em Jeremias 29:11: Porque eu bem sei os pensamentos que tenho de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Isso significa que sua vida não é obra do acaso. Não é acidente. Não é coincidência. Ela tem um plano, um propósito e uma direção. E o autor desse plano é o Criador do universo. Se ele te escolheu, quem pode te impedir? Se ele te chamou, quem pode te calar? Se ele abriu uma porta, quem pode fechar? Quando você se sentir cercado, lembre-se de Romanos 8:31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Essa não é apenas uma frase bonita, é uma promessa, é uma certeza, é uma garantia de que não importa quantos gigantes se levantem, nenhum é maior do que o Senhor dos Exércitos. Golias parecia invencível,
mas caiu com uma pedra guiada por Deus. A fornalha ardente parecia o fim, mas nem a chama tocou Sadraque, Mesaque e Abed-nego, porque havia quarto homem no fogo com eles. A morte parecia triunfar na cruz, mas ao terceiro dia a pedra rolou e Jesus ressuscitou. Se ele já fez tudo isso, por que não faria na sua vida também? Ele não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus 13:8. Talvez você esteja vivendo uma noite escura da alma. A sensação de que tudo perdeu o sentido, de que não há mais saída, de que o silêncio de Deus significa abandono. Mas o Salmo 35 declara: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A sua noite não é eterna. A sua dor não é definitiva. A sua batalha não é para sempre. Amanhã vai chegar, e com ela, a alegria. Com ela, a vitória. Com ela, a resposta que você tem esperado em oração. Lembre-se também, você não precisa lutar sozinho. O próprio Espírito Santo intercede por você. Romanos 8:26 diz: o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos o que devemos pedir, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isso significa que até quando você não tem forças para orar, existe alguém orando por você. Até quando você não sabe o que dizer, existe alguém que traduz as lágrimas em palavras diante do Pai. Até quando você acha que não consegue, o Espírito Santo te levanta. Você nunca está desamparado. Nunca está esquecido. Nunca está sozinho. E mais, Deus envia os seus anjos para lutar em batalhas que você nem imagina. Há guerras travadas no mundo espiritual em favor da sua vida. Em Daniel 10, lemos sobre o anjo que foi enviado com a resposta da oração, mas foi resistido por 21 dias até que Miguel, o arcanjo, veio ajudá-lo. Isso mostra que existem respostas a caminho, mesmo quando parecem atrasadas. Existem promessas sendo cumpridas, mesmo quando você não vê nada acontecendo. O céu está em movimento a seu favor, porque você pertence ao Senhor. Por isso, vista-se da armadura de Deus. Efésios 6:11 diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. A sua luta não é contra carne nem sangue. É contra principados e potestades. É contra forças espirituais do mal. Mas você não está desarmado. Você tem o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinto da verdade, o escudo da fé, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com essa armadura, nenhum ataque pode te destruir. Com essa armadura, você permanece firme. Com essa armadura, você vence. Então levante-se com fé. Erga a cabeça com confiança. Não porque você é forte sozinho, mas porque maior é o que está em você. Não porque você tem todas as respostas, mas porque você serve ao Deus que é a resposta. Não porque os problemas desapareceram, mas porque você sabe quem caminha ao seu lado no meio deles. Anjos te guardam. Deus te guia, Jesus te sustenta, o Espírito Santo habita em você. E se todo o céu está do seu lado, não existe inferno que possa te derrubar. Você pode até estar no meio da tempestade agora. Os ventos sopram contra você. As ondas parecem engolir o barco da sua vida. E a sensação é de que vai afundar a qualquer momento. Mas lembre-se, Jesus estava no barco com os discípulos quando a tempestade veio. E enquanto eles se desesperavam, ele dormia. Não porque não se importava, mas porque sabia quem tinha poder sobre o mar. E quando eles clamaram, Senhor, salva-nos, estamos perecendo, Mateus 8:25, Jesus se levantou, repreendeu os ventos e o mar e fez-se grande bonança. Assim será também com você. Mesmo quando parece que Deus está em silêncio, Ele continua no controle. Mesmo quando você sente medo, Ele continua soberano. E no tempo certo, a sua voz vai calar as tempestades da sua vida. Talvez você se sinta pequeno diante dos desafios. Talvez olhe para os gigantes que se levantam contra você e pense: eu não tenho força para vencer. Mas não se esqueça, Davi não venceu Golias com espada ou armadura. Ele venceu com fé. Ele venceu com a confiança de que o Senhor dos Exércitos lutava ao seu lado. Golias zombava, mas Davi declarou: tu vens contra mim com espada, com lança e com escudo. Porém eu venho contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. 1 Samuel 17:45. E foi isso que fez a diferença.
Porque quando você confia em Deus, o impossível se torna possível. O gigante cai. A vitória vem. Muitos pensam que a fé é apenas acreditar que Deus pode fazer. Mas fé verdadeira é continuar firme mesmo quando Ele ainda não fez? É permanecer de pé mesmo quando a resposta não chega no seu tempo? É confiar no caráter de Deus, mesmo sem compreender os seus caminhos. Hebreus 11, 1 diz: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Isso significa que a fé olha além daquilo que é visível. A fé enxerga promessas onde os olhos naturais só veem deserto. A fé vê vitória mesmo no campo de batalha. A fé chama à existência o que ainda não existe, porque sabe em quem tem crido. E quando as forças faltarem, lembre-se: você não caminha sozinho. O próprio Senhor prometeu: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Hebreus 13, 5. Ele é o Deus que anda ao seu lado, que segura pela sua mão direita e diz: não temas, eu te ajudo. Isaías 41, 13. E se ele está contigo, quem poderá estar contra você? Se ele te sustenta, quem poderá te derrubar? Se ele te escolheu, quem poderá te invalidar? Olhe para a cruz. Olhe para o preço que já foi pago. Olhe para o sangue derramado. Ali está a maior prova de amor da história. Ali está a garantia de que você tem valor. Ali está a certeza de que nada pode te separar do amor de Deus. Não acredite nas mentiras que tentam roubar a sua esperança. Você é filho do Rei. Você é herdeiro da promessa. Você é templo do Espírito Santo. Você é guardado por anjos. Você é amado com amor eterno. E essa identidade não muda por causa dos seus erros, nem das suas quedas. Ela foi selada na cruz, carimbada com o sangue do Cordeiro. Hoje, Deus está te chamando para se levantar novamente, para sacudir a poeira do desânimo, para olhar para cima, onde está o seu socorro. Romanos 8, 38, 39 declara: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse amor é inabalável. Esse amor é eterno. Esse amor é o que te sustenta quando tudo falha. Portanto, não desanime. Não se entregue às vozes que dizem que não vale a pena. Para crer mais uma vez que Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Efésios 3:20. Ele é o Deus que transforma pranto em dança. O Deus que troca cinzas por coroa. O Deus que transforma deserto em manancial. O Deus que faz novas todas as coisas. E Ele quer fazer isso na sua vida. Agora.